Tá aí, evidente que nós vamos falar da meninada da Copinha, mas eu quero te fazer uma pergunta. A gente comentou aqui sobre o calor que fez hoje de manhã aqui em São Paulo, lá no CT. Agora, como é que tá administrar? Quarta tem jogo, domingo tem jogo, quarta tem jogo, domingo tem jogo. Isso vai até abril. E com calor desse, como nós estamos passando aqui em São Paulo. Quando não, é um frio que ninguém aguenta lá no CT. Você vai... Eu sei que você não gosta dessa palavra, poupar, aquela coisa, mas a rapaziada sofre, né, Tite? Primeiro, Gil, em cima da programação, nós queríamos nesses 5 primeiros jogos ter uma pontuação que nos desse, ficar entre os 4 primeiros. Tá dentro daquilo que a equipe, e mais dentro daquela equipe teve como desempenho. Nós temos os pontos que a gente mereceu. Quer dizer que você faz um planejamento. Sim. Em tantos jogos eu preciso de tantos pontos. Um percentual de aproveitamento, mas nesses 5 primeiros jogos nós queríamos estar entre os 4. É sempre o objetivo nosso ficar entre os 4 primeiros. Conseguiu. Tu tira a vantagem depois dos enfrentamentos na etapa seguinte. E agora a gente vai entrar num outro momento. Esses pequenos ciclos que a gente vai falar. Nós temos agora o jogo contra o Mogi, o clássico no domingo, a estreia na Libertadores e no sábado a equipe joga contra o São Caetano. Nós temos 4 jogos importantíssimos. Atingimos essa primeira etapa, pontuação de líder, critério de desempate na classificação entre os 4. Passamos para uma outra etapa agora. A equipe precisa jogar bem e conseguir 4 pontos nesses 2 jogos para manter a liderança do campeonato e ter confiança para estrear na Libertadores. Entendi. Você está fazendo uma preparação. Exato. Então, todos preparados. Assim como vai jogar, aquela equipe que jogar na Libertadores, desses 4 jogos, eu estou montando esse ciclo de 4 jogos, ninguém vai jogar no sábado, porque é impossível. Então, todos esses atletas vão ser utilizados. Entendi. Então, nós temos a necessidade dessa mobilização para essa segunda pequena parte do campeonato e estreia da Libertadores. Quer dizer que você tem aqui, quando você falou 2 jogos, o Mogi agora quarta-feira, o São Paulo no domingo, e você fala que você precisa de 4 pontos nesse, que seria uma vitória e um empate. Exato. Você vai manter a base do time principal para essas 2 partidas? Eu conversei, por exemplo, com o Fábio, e a gente tem pontualmente cuidado com algum atleta que pode vir a se lesionar. Como é início de temporada, isso fica em algumas situações mais evidentes. Nessa especificamente, o resguardo foi com o Alessandro e foi com o Chicão. Claro. Eles não vão para o jogo. Saiu a lista hoje pela parte da tarde, a gente já reuniu na parte do meio-dia, em função de terem aí também uma sequência de jogos, tem que dar, porque senão o atleta vai estourar. Mas aqui em primeira mão você fala já que o Chicão e o Alessandro não vão para o jogo de quarta-feira. Não vão para o jogo. Uma boa, Luiz? O professor está aqui, não vou questionar. Agora, isso entra numa pergunta que eu já tinha planejado fazer para você. Na Europa, Tite, é tão natural o técnico, em determinado jogo, escalar um jogador e nem relacioná-lo para o banco, no outro jogo ele sai jogando como titular, enfim. O técnico arma o seu time de acordo com o adversário. Determinado jogador pode fazer uma função, aquele outro que é normalmente titular não dá para fazer, então prefiro colocar um outro. Aqui no Brasil a gente trabalha muito com aquela coisa de titular. Será que um dia nós vamos chegar nesse ritmo da Europa, que o cara sai, por exemplo, Mascherano no Barcelona? Às vezes ele nem é relacionado, às vezes ele joga de volante, às vezes zagueiro, e às vezes ele não está relacionado, não está no banco, não está em lugar nenhum. O Guardiola pode fazer isso. Ele só não mexe no Xavi, no Iniesta e no Messi. O resto ele mexe todo mundo. No Brasil, se de repente você não escala o Sheik, por exemplo, coloca o Jorge Henrique, rapaz, o Sheik é titular, o Tite está, estão fritando, o Sheik aprontou. Quer dizer, aqui no Brasil você tem isso aí. Será que algum dia nós vamos chegar nesse nível que o técnico vai poder escalar quem ele quiser, o jogador vai conseguir assimilar aquilo, a imprensa vai conseguir, o torcedor e o técnico também? Culturalmente está havendo essa evolução. Essa compreensão por parte do atleta, que tem determinados... Eu digo assim, que o grande desafio do técnico, e aí é do preparador físico também, é não dar ao atleta o que ele quer, mas o que ele precisa. Se o atleta precisa não ir para o jogo porque ele corre um risco de estourar, o preparador físico tem que precisar, Tite, ele vai correr um risco muito grande, tu não pode contar com ele. Não pode contar com ele neste momento. Nesse momento. Neste momento. E tem muito em algumas circunstâncias, com um atleta que vem de lesão, às vezes com um atleta que ele vem com uma sequência de jogos, às vezes início de temporada. Por isso a preparação de todos. Você falou em sequência de jogos, o Ralf jogou as 5 partidas. Ele continua ou você também vai usar com ele essa... Mesmo método que você fez com o Chicão? Por isso que a gente deve observar cada situação e cada caso. O Ralf é um jogador que ele tem uma força física muito grande e ele se condiciona muito jogando. O jogo dá a ele uma condição muito boa. Então, para ele especificamente foi
do Fábio. Tite dá continuidade, que ele se sente bem assim, e eu vejo que fisicamente não vai interferir, ele pode, porque também é uma forma de preparo dele, jogar ele se sentir bem. Da mesma forma que o Paulinho. Da mesma forma. Deixa eu abrir o espaço aqui para o amigo internauta, que eles estão mandando muitos e-mails. Fale conosco, @tvcorinthians.tv.br, é o canal de comunicação. Tem uma pergunta aqui que mandaram. A Viviana, ela pergunta, Vitória Gomes, ela é de Mogi Mirim, Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Ela diz que o William, você já foi, o pessoal já até chamou ele como talismã aqui do Corinthians e tal. Se você vai usar ele um pouco mais, e qual a importância dele para você no time? A característica do William, o William é um jogador agudo, que a gente fala, vertical. Ele vai para o gol, ele não toca para o lado, não é tabela, finaliza bem com os dois pés, tem muita força. O lance 1 contra 1 dele é muito forte. É uma peça importantíssima conosco, a gente quer estar com ele de volta. E ele teve um problema, um problema clínico. Ele começou a cair tecnicamente, a gente já conhece o atleta, e eu pensei, eu olhava, observava, eu digo, tem alguma coisa com o William. Eu digo, eu vou chamar para conversar com ele. Quando eu fui chamar para conversar com ele, o pessoal falou, o departamento médico tirou, porque ele está com um problema na perna, e está com um problema no adutor. Em seguida, eu fui conversar com ele e disse, professor, eu não conseguia impor a mesma intensidade que eu tinha. Eu digo, eu sabia que eu estava te observando, alguma coisa tinha para ter caído. Mas o técnico só de olhar já sabe, né? Então, essa é a grande vantagem do técnico. Vamos continuar aqui com a nossa coletiva especial aqui com o técnico Tite, exclusiva, né, Luiz? Vamos aproveitar que ele está aqui. Hoje a gente pode aproveitar dele sem precisar depender das perguntas dos colegas na sala de coletiva. Comentamos aqui, não é fácil também enfrentar essas coletivas aí. Mas eu vou começar aqui com as perguntas. O Alex e o Danilo, na sua opinião, o Douglas e o Alex são jogadores muito parecidos. Você acha que eles fazem a mesma função? Naquele trio que joga atrás do Liedson, de um atacante mais centralizado, eu digo assim que o campo ele se apresenta, qualidades ele tem que eles possam. Os três juntos vai ter muita armação, talvez pouca chegada, mas é só lá dentro do campo que vai se mostrar. Eu quero até aproveitar porque o Marco Antônio ele pergunta, você acha possível, por isso que eu falei Douglas, Danilo, Douglas e Alex jogarem juntos? Ele tem que se mostrar dentro do campo. Teoricamente, vai faltar uma infiltração um pouco mais. O Alex seria o jogador mais de infiltração. O Danilo chega com presença de área e força de cabeceio quando a jogada é do lado oposto. O Douglas é um jogador de articulação, assim como o Ramírez é de articulação. Um gosta de jogar um pouquinho mais de costa, o Douglas gosta de jogar de costa, do contato físico. O Ramírez ele transita mais, ele roda, ele vem buscar a bola atrás, ele flutua. O Vitor Júnior também faz parecido, mais com lance pessoal. Olha só né? O Tite trabalha todo dia, conhece todos os jogadores, aí vem eu dar pitaco. Tite, presta atenção. Douglas, centralizado naquela linha de 3, é o maestro, é o armador, puxa a velocidade, toca para cá, toca para... O Alex pode fazer aquela função mais ou menos do William, pela direita, meio atacante, corta para dentro, pega bem com a canhota. E o Sheik ali pelo lado esquerdo na velocidade também. Liedson lá, rapaz, você vai ter um meio de campo. Olha. Eu vou dizer o seguinte... Vai por mim, viu? Só tem um detalhe, ó. Vai por mim. Cada um vai brigar pelo seu espaço. Eu digo que competir dentro da equipe eleva o nível técnico. Douglas está chegando numa equipe que ela é campeã brasileira com esse grupo. Até fizeram uma pergunta para mim. Eu tenho que ter critérios e eu tenho que ter um bom senso na minha conduta. Eles colocaram, o Vitor Júnior foi bem nos jogos que entrou, no amistoso, e o Ramírez. Por que o Ramírez e por que não? Eu digo, porque o Ramírez é um campeão brasileiro que jogou e ele é importante. Então, tu tem um critério para que as coisas aconteçam. Depois, lá dentro do campo vai mostrar. Desempenho dentro do campo vai mostrar. Mas você ganhou o grupo com isso, sabia, Tite? Você, no seu time, joga quem está bem. Não é, que o cara foi 78 vezes campeão, não interessa. Você ganhou o grupo aí, porque a competitividade,
eu acho que é mais importante e fundamental. Você consegue motivar jogadores que poderiam ser titulares em outras equipes do futebol brasileiro com tranquilidade a brigarem por posição dentro do Corinthians. O Marcelinho Paulista veio aqui, gerente da base do Corinthians, falou o seguinte: os jogadores mais novos, a gente, quando eles são contratados, a gente leva eles no memorial do Corinthians para mostrar a história do Corinthians para eles saberem que eles não são mais importantes que o Corinthians. Eu acho que você conseguiu colocar isso no grupo de jogadores. Você pega jogadores de talento e qualidade, eles ficam no banco, às vezes não são relacionados e continuam ainda assim se esforçando no campo para tentar a condição de titular. Isso é difícil, hein? Porque amanhã ou depois, não no Corinthians, ainda bem, porque você também pede isso. Tem clube aí que tem igrejinha, panelinha, que não sei o quê, etc e tal. Ainda bem que no Corinthians não tem isso. Eu digo assim, ó, que o fato de ter sido ex-atleta e ter passado pelas situações, por exemplo, de ter sido machucado, de ter ficado no banco, de ser titular, de ter sido cara em determinado momento, em outra hora ter errado, daqui a pouco faz com que eu compreenda um pouco o sentimento do atleta. Você e uma coisa, exato, momentos. E uma coisa que eu não abro mão. Uma coisa é ser titular, a outra é o respeito que eu dou a cada um deles, seja ele garoto. A cada um dos garotos que se apresentaram, eu parabenizei pela conquista do título. E que eles tenham e que vão brigar pelo seu espaço ali. Claro. Assim como o jogador que ele é mais experiente, da mesma forma, o mesmo respeito, não é porque ele é mais experiente que ele deixa de ter uma atenção, uma conversa. Então é assim com eles. Ou é aquele jogador que vem chegando de um clube médio, vamos colocar, como foi o caso do William, e estourar e ser extremamente importante na conquista que nós tivemos no Campeonato Brasileiro. Agora, Tite, você, evidentemente, cada chegada de jogador ou cada saída de jogador mexe na tua cabeça. Lá no fundo, você mesmo já falou, você tem que pensar muito antes de mudar um esquema. E hoje você tem um esquema. Você joga com 4-2-3-1, quer dizer, 3 atrás do Liedson. Com a chegada do Douglas, você acha que você pode mudar isso para 4-4-2? Quer dizer, você deixaria 2 lá na frente? Sim, há essa possibilidade. Em algumas vezes nos jogos onde nós, o ano passado a gente venceu alguns jogos, foi usando 2 jogadores centralizados e 2 meias. Com 2 volantes atrás, há essa possibilidade sim. Em alguns momentos, dentro dos próprios jogos, nós temos utilizado dessa forma, há essa possibilidade. Agora, nós falamos do Ralf num bloco anterior, você pediu um substituto para ele, poderia vir até do exterior, como é que está isso aí? Está vindo, vem, não vem? Porque ele realmente é um jogador que, se você tiver a falta dele, ele vai fazer muita falta, né, Luiz? Tem o Gomes aí também. Tem o Gomes da base que veio, enfim. Como é que está essa questão Ralf? Substituto do Ralf, né? Primeiro, a valorização de todos esses garotos que estão surgindo com um cuidado. Eu já fui garoto também, já fui lançado com 17 anos para jogar numa equipe, não do tamanho do Corinthians, mas para iniciar, e a gente tem que ter muito cuidado para estar uma equipe já ajustada. E, normalmente, em campeonatos regionais, porque um campeonato de uma dimensão maior, como o brasileiro ou como a Libertadores, o peso e a maturidade, ele contam muito. Mais ainda para quem que vem ganha da Copa, mas ela é sub-18. Quando é 20, o atleta já está mais experiente. Hoje eu tenho o Denner mais experiente, hoje eu tenho o Marquinhos com mais tempo. Está vindo o Antônio Carlos, está vindo o Gomes, está vindo o Mateuzinho com mais tempo para que eles possam ser trabalhados. Então eu tenho também esse cuidado. E se for para botar para jogar, que está bem, vai jogar. Exatamente. Deixa eu colocar o amigo internauta mais uma vez aqui na bancada, porque afinal de contas você também é nosso convidado. Fale conosco, @tvcorinthians.tv.br. O Marcelo, já que nós estamos falando aqui do Ralf, ele pergunta se o Ramires, que ele tem entrado muito bem nos jogos, se ele não poderia ser uma opção para substituir o Ralf junto com o Paulinho. Ralf, não. Definitivamente não. As características que o Ramires tem, ela pode ser até do Paulinho, mas ele é de articulação, ele é de criação, ele é mais avançado, ele não tem a bola, por exemplo, o cabeceio que tem o Ralf. Ele não tem a cobertura, daqui a pouco um lateral sai e ele entra para fazer a cobertura em cima do lateral. O zagueiro sai para a cobertura, é o Ralf que entra na linha de zagueiro para fazer uma função defensiva. Essas, para que ele entenda um pouquinho da mecânica da equipe, essa função eu não posso exigir de um jogador que ele trabalha do meio para frente, numa transição mais ofensiva. Então está respondido para o Marcelo, ele fala de Taboão da Serra. Agora, o Edenilson seria uma opção? Esse está sendo trabalhado para ser uma opção, sim. Ele é de uma função segundo e mais avançada de Paulinho. Eu estou trabalhando ele para que ele possa trabalhar nesse setor. É Arouca no Santos,
o Wellington no São Paulo, né? Pierre no Atlético Mineiro, quando jogava no Palmeiras. É primeiro volantão. Mauro Silva na Copa de 94 é volantão. Primeiro volantão de destruição e que, inclusive, aprimorou muito para sair jogando também. Sim, e bate a gol, hein? Está concluindo a gol. Às vezes também dá uma chegadinha lá na frente. Sim, tá evoluindo nesse aspecto também. Antes de eu ir para o intervalo, ele é o melhor do Brasil? Primeiro volante, eu não sei se ele é o melhor hoje, mas seguramente entre os três. E é bom ter um jogador como esse disponível para você, né? Uma regularidade importante, sim. Sim. Isso dá uma segurança na hora de você colocar. Inclusive, por exemplo, para ser mais agressivo, a gente vai aprendendo alguns suportes. Ontem o Bragantino ficou com pouca jogada de velocidade, eu deixei o Ralf como zagueiro e botei mais um atacante. Então ele vai abrindo possibilidades pela característica. Sim. Te ajuda, e é bom ser assim. Vamos ao último intervalo do Timão News. O Luiz Cláudio, no sábado, ele estava no comando da transmissão do treino ao vivo e teve a honra de receber o Marcelinho aqui na TV Corinthians, né? O Marcelinho jogou muito. Eu não joguei nada. O Marcelinho, vou falar para você, o Marcelinho jogou demais, o cara vestiu a camisa mesmo, na hora do aperto ele resolvia. Você vê, ele perdeu aquele pênalti contra o Palmeiras, mas ninguém lembra disso, só lembra das conquistas dele, porque ele teve muito mais conquistas do que qualquer tipo de derrota. O jogador precisa disso, né, Tito? Ele precisa de crédito. Você não pode condená-lo por algo que ele não fez por acaso. Ele aconteceu e ele perdeu, né? E até porque, do outro lado, vamos considerar, o Marcão é um baita de um goleiro. Será que o Marcos não defendeu o pênalti? Exato, todo o mérito, até porque ela foi muito no canto e a defesa do Marcos, ela foi impressionante. Foi muito mais mérito do Marcos do que o erro do Marcelinho, um jogador que batia na bola como poucos. Exatamente. A capacidade e a técnica com que ele tinha para bater na bola, com tamanho efeito, ou com uma bola seca, uma bola que fazia curva, aí era impressionante. Tite, você sabe que meu pai é São Paulino roxo, né? E eu me lembro daquela decisão de 86, Guarani e São Paulo, no Brinco de Ouro e tal. Eu lembro do João Paulo, lembro do Evaí e tal. Onde você estava ali, Tite? Que eu não lembro, juro por Deus que eu não lembro. Carregador de piano, né? Quando o cara é carregador de piano, ninguém vê. Por isso que eu entendo que pro João Paulo aparecer, pro Evaí aparecer, Boiadeiro. Mas era Sérgio Nery, era Tozinho, Tite e Boiadeiro. Eu não lembro de você, Tozinho, Tite e Mas quem é que fazia a jogada? Quem ia carregar um piano era eu, Tozinho, aí deixava o Boiadeiro aparecer. Deixa o passado para lá. Deixa o passado. Aparecia o João Paulo. Os goleadores. Ô Luiz, tem uma bola alçada no segundo tempo que eu entro de cabeça e que perco o gol do lado de cabeceio para fora, que até hoje, quando eu vejo, a bola está na minha frente. Depois estava com a bola do título. Mas não te responsabilizam pela perda, pelo amor de Deus. Ainda bem, graças a Deus. Deixa o passado para lá. Vamos falar do futuro. Vamos falar de Libertadores. Eu recuperei esse ano passado. Eu digo, não vou perder o título brasileiro de novo. Tá aí a Rose vai dizer, nós já perdemos. Chega. Vamos falar de Libertadores agora, que é o que a gente está já prestes a começar. Hoje o Corinthians tem mais experiência do que o ano passado. Você acha que está preparado para esse título? Tem a maturidade de um grupo que pelo terceiro ano consecutivo está disputando Libertadores. Isso vai dando à equipe, aos atletas e vai dando à torcida essa maturidade, essa naturalidade da coisa. Tem um técnico que já está rodado e já tem a 7ª, 8ª Libertadores disputada, 2 como atleta. Então tu vai encarando isso como um desafio, como uma grande oportunidade, mas não como uma coisa que ela pode ser pesada para ti. E nós passamos agora, nós estamos à mercê, nós estamos na semana da estreia. Agora, eu não posso esconder o atleta de dizer assim, ó, pensa só nesse jogo porque não, está pertinho. Uma coisa está linkada à outra. Essa sequência desses 4 jogos. É a liderança do Paulistão mantida com a pontuação. O critério fica desprezado, mas manter essa liderança, dar essa confiança e estrear bem na Libertadores. Você já assistiu o Deportivo Tático? Você conhece, você já viu algum jogo? Você está mandando alguém para ver? O Mauro está acompanhando total, ele está fazendo toda uma abordagem, toda uma decupagem, acompanhou já o primeiro jogo, nós já conversamos a respeito. Eu estou com o Kleber especificamente para fazer, junto com o Fernando, toda a triagem visual dela, né? Afora o relato do Mauro, das características individuais dos atletas, tudo para quando eu chegar no pós o jogo contra o São Paulo, já até que vem cá, pessoal, está tudo aqui. Já dá para desenhar quais são as principais forças dessa Libertadores, Tite? É muito cedo.
É muito cedo. A experiência tem me dito que, às vezes, equipes que ela tem um nome menor, mas que mantém uma base de 2, 3 anos, elas surpreendem por vezes. O Boca vem muito forte. Voltou agora. O Boca vem muito forte pela tradição, porque jogar na Bombonera é diferente. Eu digo que para jogar na Bombonera tu tem que ter maturidade, a bola não pode queimar no pé, tu não pode ficar envolvido naquele clima. Para jogar no Monumental, para jogar em La Plata, para jogar na Bolívia, tu tem que ter uma capacidade de concentração e maturidade que a equipe vem adquirindo já desde o ano passado. Para chegar lá e jogar de igual para igual, né? Você acha que esses times, por exemplo, do grupo do Corinthians, o Deportivo Táchira, o Cruz Azul, eles entram como franco-atiradores no grupo? Você tem um respeito pelo adversário, você estuda, você mandou gente lá, você vai desenhar, você vai armar. Você acha que os caras, eles respeitam tanto assim o Corinthians? Você chega lá, pô, é o Corinthians, é campeão brasileiro. Você acha que mesmo jogando lá, esses times ficam, opa, nós estamos jogando contra o Corinthians, né? Vamos respeitar um pouquinho mais. Isso acaba facilitando o seu trabalho? Quer dizer, dificultando um pouco menos o seu trabalho? Eu digo assim, o Cruz Azul, eu conheço a estrutura do Cruz Azul, porque 2 vezes eu fui jogar no México e nós treinamos no centro de treinamento do Cruz Azul. É uma equipe que investe muito, que tem uma infraestrutura como clube, como investidor muito forte no México. É uma equipe forte e tradicional. O Deportivo Táchira eu vejo assim, de uma forma mais abrangente. Venezuela cresceu bastante. Antigamente... Ela empatou com o Brasil. Sim. E quase eliminou o Santos o ano passado, né? E venceu recentemente a Argentina. Sim. Então, não dá para desprezar a equipe. E hoje não tem mais. Eles preparam e talvez eles venham com aquele sentimento, nós vamos disputar a Libertadores, é o Corinthians o favorito, é o Cruz Azul o favorito. Eu vou fazer minha parte. Agora, tem outro agravante. Além do também. Adversário, por exemplo, você vai pegar o Cruz Azul, não é agora, um pouco mais para frente, mas você tem o problema da altitude. Quer dizer, é outro elemento que você tem que superar. Gil, eu vou dizer, eu perdi um jogo contra o Pumas aos 38 do segundo tempo, porque ela tem uma característica ali. A bola viajada, ela continua com velocidade o tempo todo. Eu já ouvi falar isso, que ela não perde a resistência do ar, ela diminui, enfim, para que as pessoas entendam. Ela começa com uma velocidade, tu acha que ela vai cair, ela continua veloz da mesma forma. Então, o lance de cabeceio, os gols que o Flamengo tomou, eles são pródigos, principalmente o segundo gol que o Flamengo tomou, ele é específico disso. Nós jogamos contra o Cienciano, que dá 3.600 metros, eu tive que mascar a folha de coca, porque a minha cabeça parecia que estava explodindo. A pressão é muito forte. Muito forte. E é uma bola diferente da outra, cada campeonato é uma bola também, você não se acostuma, você está acostumado com uma, chega outra, aí tem altitude e tal. E esses cruzamentos, uma bola longa, a gente vai ter que dá trabalhar uma muito. Diferença muito grande. Deixa eu te perguntar uma coisa que é o que todo mundo vai te perguntar logo, e já está te perguntando. A lista já está, pelo menos na cabeça, de quem você vai inscrever? Na cabeça tem 28. 28 já está. 28, 29. Aquela pergunta que não quer se calar, né? O Adriano vai ou não vai? Está na lista dos 28 e 29. Está na lista dos 28 e 29. E está lá com o Fábio Maceredian. É verdade. Aí você tem até 48 horas antes para você divulgar a lista completa. Você vai no limite do tempo? Sim. Você vai lá no limite. Sim, porque a minha experiência tem mostrado que tu tem que trabalhar por etapas. E a melhor, assim como o próprio trabalho, eu digo, eu só consigo estar bem ali na frente daqui 3 dias se eu fizer o meu melhor hoje. Entendi. Senão eu vou estar iludindo as coisas. Pô, faz intenso, treina intenso, joga bem, tu vai estar preparado ali na frente. Exatamente. Vamos esperar até. Vamos esperar. Não é demérito nenhum também ficar fora dessa lista de 20, falar a verdade para o jogador que não ficar. Não é demérito nenhum, porque eu acho que o jogador ele está jogando no Corinthians, ele tem o ano pela frente, ele tem contrato com o Corinthians. Na segunda fase da Libertadores, Deus queira o Corinthians passe, você pode alterar. Dá pra fazer, acho que não é demérito, eu acho que o cara tem que encarar, quem ficar de fora tem que encarar como, vou melhorar e vou estar na próxima. Sim. Eu encaro dessa forma. Não dá para negar que o Tite tem o elenco na mão, principalmente nessa questão. Não, coerência, Gil. Exatamente. Qualquer decisão que o Tite tomar, ninguém vai ficar, claro, vai ficar chateado, óbvio, ninguém é vai dar risada, botou fora da lista, não. Mas o cara vai falar, foi justo, é coerente, é equilibrado, o cara tratou a gente assim o tempo inteiro, é criterioso o negócio, não é porque um é mais bonito, outro é mais feio, um joga... Não, é critério. Exato, até por exemplo, Luiz, e a gente observando os diversos setores da equipe da grandeza do Corinthians. Por exemplo, o Paulo André, eu vou ouvir muito o departamento médico e físico. Sim.
para ver a projeção do tempo que eu possa ter para a recuperação dele. Sim, então, exatamente. Isso tudo vai ser avaliado. Tá. Bom, última pergunta, porque eu sei que você precisa ir embora, já são 10h10 e você tem que trabalhar cedo amanhã. O que é que o Douglas vai acrescentar nesse time? O Douglas é um jogador de armação, é um jogador que tem aquela característica de jogar muito perto do atacante, do assistente, né? É um jogador identificado com o Corinthians. Sim, teve uma boa passagem. Teve uma boa passagem, foi campeão aqui, eu enfrentei ele, eu estava no Internacional, perdi a Copa do Brasil, com o Internacional perdendo, sei da força. Tem um jogador armador na sua essência, né? Mas como todos, vai procurar, vai estar chegando num time que é campeão brasileiro e vai lutar pelo seu espaço. Já vem com uma responsabilidade. Vai lutar pelo seu espaço. Muito obrigado por sua presença. Eu sei que você tem uma semana aí super cheia de trabalhos, jogos na quarta, no domingo, mas mesmo assim nos atendeu. Quero lhe agradecer pelo carinho que você tem com o Léo, com o Felipe, sempre depois de um jogo, que você está cansado, mas você com muita atenção atende a nossa equipe. E a gente não tem nem como agradecer isso, porque o torcedor espera isso da gente, que é o que ninguém mostra, que são os bastidores. Por isso eu lhe agradeço muito. Faço e não faço por um dever profissional. Faço porque me sinto bem de fazer dessa forma e é no dia a dia. Claro que a emoção fica aflorada conforme o próprio resultado. Mas o carinho e o respeito a vocês e ao torcedor do Corinthians, isso vai ter sempre de mim. Muito obrigado, Tite, obrigado por sua família, por ter vindo aqui te acompanhar e, claro, ter aberto mão aí de uma segunda-feira de descanso para vir aqui. Nada, nós estamos fazendo junto aqui. Ah, que bacana. Muito obrigado a vocês por terem vindo com o Tite. Tite, sucesso. Você sabe que a gente aqui... Ih, falam até que a gente baba ovo demais para você, mas é verdade. Vamos tá junto. Bom? Obrigado, viu, Tite? E a todos que participaram do Timão News, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Com o comando do Bruno Chazan e com o trabalho de toda a equipe técnica operacional de produção da TV Corinthians, com reportagens do Léo Russo e do Felipe Pugliese, eu coloco um ponto final na edição de hoje. A gente volta nesta terça-feira, às 9 da noite. Bom descanso, até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu.